Então, o que seria esse cálculo integral? Então, vamos começar pela introdução, ok? Então, ao final desse roteiro, o que a gente vai precisar saber dessa parte do cálculo integral? Então, a primeira coisa seria determinar a integral indefinida de uma função. Okay? Esse é o primeiro ponto importante. Saber utilizar a tabela de integrais, reconhecer uma integral indefinida, determinar a expressão de uma função a partir das informações sobre sua taxa de variação e resolver alguns problemas de aplicação, denominados problemas de valor inicial. Além disso, nós precisamos aprender as diferentes técnicas de integração, que é importante conhecer essas técnicas, e aplicar o método mais adequado para os diferentes casos. Então, diferentes casos, que método de integração que eu vou utilizar? Então, nós vamos começar falando sobre a integração de funções, né? Falando um pouquinho, tendo uma conversa inicial em relação a isso. Nós já tínhamos aprendido a questão da derivada, né? Utilizando uma tabela de derivadas. Ok? Então, vocês já aprenderam também o significado geométrico da derivada. Né? O significado geométrico da derivada, nós temos que é uma taxa de variação, é a inclinação de uma reta tangente ao gráfico da função num determinado ponto. Então, esses são os significados aí atribuídos à derivada. Ok. Agora você então já tem subsídios para interpretar outros significados da derivada. Okay? Como taxa de variação, taxa relacionada, né? Ok? E as integrais. Por isso que a gente fala cálculo integral. Né? Então, nesse momento, nós vamos trabalhar com, digamos assim, o inverso da derivação, que seria a integral. Ok? Então, o cálculo integral dentro da engenharia, ele permite realizar uma série de operações, né? Físicas, geométricas. Isso dependendo da situação problema. Né? Dá para a gente usar isso aqui em situações, por exemplo, com problemas envolvendo velocidade, aceleração, espaço percorrido. Né? Tudo isso tem aplicações envolvendo a derivada e a integral. É um trabalho de uma força, vocês vão usar bastante nessa parte de questão da força, carga, um capacitor, campos elétricos, campos magnéticos, né, para o pessoal de engenharia elétrica, né, volumes, né, tanto para engenharia elétrica como para civil, comprimento de arco para civil e elétrica, perímetros de figuras quaisquer, e entre outras aplicações aí, são muitas aplicações. Então essas aplicações estão relacionadas a uma modelagem de uma situação através de funções matemáticas. E o trabalho que se deve ser feito nesses casos é o que? A determinação da primitiva de determinadas funções. Então, por exemplo, se você tem, vamos colocar aqui, ó, uma função, né? X ao quadrado mais 2x, ok? Essa função aqui, ela pode ser o quê? A derivada de uma outra função. Ok? Então, quer dizer, se eu pegar essa função f maiúsculo e derivar ela, né, eu obtenho uma outra função. Tá? Então, vamos supor que essa f minúsculo é a derivada da função f maiúsculo. Então, nosso trabalho agora é fazer o quê? É sair da derivada e tentar descobrir qual é a função primitiva. Né? E para sair então da derivada e descobrir a primitiva, a gente usa a ideia da integral. Então, a integral ela faz o quê? Uma das aplicações dela é pegar uma função e descobrir qual era a função que, antes de ser derivada, representa este caso aqui. Certo? Então, para a gente fazer, no caso, para encontrar essa primitiva, o que nós vamos fazer? Integral de x ao quadrado mais 2x, né, dx. O que a gente faz? Então, a gente pode quebrar isso aqui, ó, integral de x ao quadrado dx mais integral de 2x
x dx, ok? Aí quando a gente integra, o que a gente faz? A gente soma 1 no expoente e divide por esse mesmo valor. Né? Então aqui 2 mais 1, 3, dividido por esse valor. Mas esse número 2 ele pode ser colocado fora do símbolo de integral, e aí você integra o x. X era elevado a 1, você soma mais 1, vai ficar 2, e divide o resultado por 2. E aí mais uma constante. Ok? Então isso aqui ficaria o quê? X a terceira sobre 3 mais x ao quadrado mais uma constante. Ok? Então isso aqui é só para lembrar a questão. Então essa daqui seria a função que nós chamamos de f maiúsculo. Né? É a função primitiva da função f minúsculo. Só para a gente ilustrar essa parte que estava explicando lá no seu roteiro. Ok? Então vamos começar falando então da integração, né, de funções polinomiais. Para introduzir o conceito de integral indefinida, vamos partir de alguns exemplos simples e depois a gente vai complicando um pouco mais esses exemplos. Então, por exemplo, se você pegar essa função aqui e derivar ela, o que vai acontecer? Quando a gente deriva, vai passar o 2 vezes 3, dá 6. Diminui, né? Aí só que aqui, o que nós temos aqui? Ó? Vamos arrumar isso aqui. Então, 3x ao quadrado menos 12x mais 6. Então, essa daqui é a minha função fx. Se eu quero derivar ela, então, eu quero achar o f' de x, nós vamos fazer aqui. Ó. 3 vezes 2 dá 6, x elevado a 1. Ok? Do deriva, você diminui o 1 no expoente. Menos a derivada de x é 1, né? Então vai ficar 12 vezes 1 mais 0. Tá? Então, ou seja, quando eu derivo, se eu tenho só a derivada da função, o que acontece? Eu não consigo descobrir por meio dessa derivada, qual era a constante. Tá? Eu não consigo voltar nessa constante. Tá? Quando eu faço a integração, então, vamos supor, eu vou integrar isso daqui, ó, 6x menos 12 dx. Se eu faço essa integração, então isso aqui vai ficar integral de 6x dx menos integral de 12 dx, ok? Quando você integra, você não vai conseguir recuperar aquela constante, ó. Vamos integrar 12x mais c. Então, por isso que a gente põe o mais c, né? Porque a gente não consegue. Então, você vai ter ó, 3x ao quadrado menos 12x mais c. Ok? Só que essa constante aqui, nós não sabemos qual que é. A gente não consegue voltar nesse número 6. Ok? Então, por isso que a gente fala integral, né? Essas integrais que a gente está fazendo aqui no início é uma integral indefinida. Você encontra uma família de funções, tá? A gente fala que isso daqui é uma família de funções que, se eu substituir essa constante por qualquer número real e derivar, eu vou chegar nessa derivada aqui, ó, que é o 6x menos 12. Okay? Então você não encontra uma única função, você encontra uma família de funções. Ok? Muito bem, então essa é a ideia, né, para a gente trabalhar a questão da integral.